Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Lucas 5, versículo 12. Todos acharam? Vendo algumas pessoas procuraram ali ainda. Amém? Me acompanhe, por favor, na leitura. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Feche teus olhos, vamos orar neste momento. Deus, nós estamos diante da Tua palavra, Pai. Estamos diante daquilo que pode mudar as nossas vidas, diante daquilo que tem o poder de nos transformar. Que a Tua palavra encontre solo fértil nessa noite, que possamos ser transformados e mudados, Deus, com o poder da Tua santa palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Queridos, no mês de dezembro, mais precisamente por volta do dia 15, nós estávamos na minha casa, casa dos meus pais, comemorando o aniversário da minha mãe. E era por volta da hora do almoço, estávamos à mesa, eu, o Márcio, o Anderson e alguns convidados. E meu pai passou mal naquele dia. Foi uma cena bem forte, meu pai fez vômito de sangue, foi uma cena bem chocante para aqueles que estavam ali. A gente ficou assustado, um liga para a ambulância, outro pega as crianças para não ver a cena, outros tentam fazer contato, acalmar minha mãe, minha avó. Foi de fato uma situação bem tensa. Por que eu estou contando esse relato que aconteceu comigo? Porque nas nossas vidas, na minha vida, na sua vida, às vezes nós estamos e passamos por momentos difíceis, momentos onde a pressão, onde a dor vem nos encurralando, onde os sentimentos vêm nos esmagando, nós nos sentimos entrincheirados, aprisionados, sufocados por algumas situações. E essa situação, mesmo que por um curto período de tempo, fez eu, meus irmãos, minha mãe, ficarmos assim, sufocados, pressionados, tristes, aflitos. E talvez você não tenha passado por algo parecido, ou talvez você não tenha vivido algo assim ainda na sua vida. Infelizmente, se você vive uma vida aqui na terra, pode ser que você passe por isso. E o texto que nós acabamos de ler aqui em Lucas 5,12, narra uma história, um fato que aconteceu de alguém que vivia um momento desse. Um momento sem esperança, sem perspectiva, um momento difícil na caminhada de uma pessoa. Esse homem estava cometido de lepra, e a lepra era uma doença que fazia com que essas pessoas vivessem afastadas, era uma doença que a pessoa estava sentenciada à morte. Eu fico imaginando esse leproso acordando todos os dias e entendendo que paulatinamente a vida dele estava acabando de forma mais rápida do que a das outras pessoas. E nessa noite eu quero te convidar a vir comigo, aprender algumas lições, estudando os personagens e as situações desse fato ocorrido com esse leproso. Nós vamos aprender algumas lições valiosas observando o que houve nessa narrativa e nessa história. E o primeiro personagem que nós vamos ver, uma primeira lição que nós vamos ver é observando a vida do doente. Este homem, como eu disse, ele estava coberto de lepra. E a lepra era uma doença que não havia cura naquele período. Não havia tratamento medicinal, não havia remédios, não havia solução para esse problema. De modo que ele deveria ficar afastado das pessoas, de modo que ele tinha que estar afastado dos seus familiares, distante daquelas pessoas por quem ele gostava.
E esse doente, ele rompe a barreira da multidão, ele sai do local onde ele estava concentrado, acredito eu que num leprosário, junto com outras pessoas que tinham a mesma doença, que tinham a mesma enfermidade, e ele vai ao encontro de Jesus. E esse encontro que ele tem com Jesus nos revela algumas coisas. Esse encontro que ele tem com aquele que é capaz de transformar, mudar, restaurar, solucionar o problema, a atitude dele nos revela alguma coisa. Esse homem, eu chamo a sua atenção para dizer que ele não chega na presença de Jesus questionando os problemas que ele tinha, questionando as dores que ele sentia, questionando aquilo que havia acontecido com ele. Ele chega diante de Jesus e tem uma atitude contrária a qualquer pessoa, e muitos que passando por um problema têm, de murmurar, de reclamar, de questionar o porquê, olhar para os céus e dizer: Senhor, por quê? Ele chega diante de Jesus, se prostra e diz para Jesus: se quiseres, pode me curar. Ele chega de forma humilde diante daquele que tem o poder de solucionar e transformar a sua vida, a minha vida, e tinha o poder de transformar a vida dele, e se humilha, adora. Ele soube a quem recorrer para aquele problema que ele enfrentava. Embora hoje não enfrentamos problemas do tipo como esse que ele enfrentava, da lepra, talvez você esteja sofrendo um problema dentro do seu lar, um problema que se assemelha com o sofrimento que essa lepra causava nele, um problema dentro do seu trabalho, um problema dentro do seu casamento, talvez uma enfermidade também, onde você já percorreu inúmeros especialistas e não conseguiu solucionar o seu problema. Ou talvez o seu problema seja um relacionamento mal resolvido, um trauma na infância. O que eu tenho para te dizer é que Jesus está nesse lugar. E Ele é capaz de resolver o seu problema. Jesus tem o poder de intervir, de solucionar, de entrar numa situação, numa história e transformá-la. Basta nós chegarmos até Ele, humildemente, e pedirmos, nos humilhar, adorar, assim como esse leproso fez. E ele nos ensina talvez a maior lição, que embora os problemas possam ser difíceis, conturbados, tirar o sono, fazer com que a noite seja longa, fazer com que o choro venha, ele nos ensina a nunca perder a esperança. Esse leproso nos dá essa lição preciosíssima, de não perdermos jamais a esperança, seja qual for a situação que passamos, seja qual for a situação que enfrentamos nas nossas vidas. Seguindo um pouco mais, nós vamos aprender muito também com o médico dessa história. O médico dessa história tem um nome, e é Jesus de Nazaré. Essa história também é narrada nos evangelhos de Mateus e Marcos. E no capítulo 1, no versículo 41 de Marcos, que está aí na tela, diz que Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, o tocou e disse: quero, fica limpo. Meu amigo, minha irmã, Jesus se compadece com a sua vida. Jesus olha para toda a sua história, para tudo aquilo que você enfrentou, para tudo aquilo que você está percorrendo, e se compadece. Nós estamos falando daquele que é a forma de amor encarnada, que é o amor encarnado de Deus Pai, é aquele que a nossa lágrima é capaz de tocar o coração. Nós estamos falando daquele que tem o poder de transformar e se compadece com o teu sofrimento. Jesus não fica à mercê daquela situação, olhando, achando graça daquele sofrimento. E é assim comigo e com você. Ele se compadece das nossas vidas. Ele tem amor para comigo, amor para com você. E isso fica evidencializado nesse versículo de Marcos. O texto ainda nos ensina mais sobre o médico aqui. Como eu disse, esse homem, ele trazia consigo uma doença que o isolava das pessoas. Uma doença que não permitia que ele convivesse com os demais
com quem ele amava, não o permitia participar de cultos em locais públicos, não permitia ele estar em festas. Imagine você não poder conviver, participar do aniversário da sua filha de 15 anos, participar do casamento do seu filho, da sua filha. Esse homem vivia essa situação, esse homem era um excluído, era uma carcaça humana, era a escória daquela sociedade. E Jesus nos ensina algo preciosíssimo e sublime, quando ele toca nesse leproso. Uma pessoa que tocasse num leproso, ela era considerada impura. Tanto que para um leproso se aproximar de pessoas que não faziam e não tinham a doença que ele tinha, ele deveria chegar alertando, dizendo impuro, 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 ou maldito, maldito, de forma a sinalizar para não haver contato com aqueles que estavam ali. Porque a doença dele era contagiosa. E Jesus vai e toca nesse homem. E Jesus, ao tocar nesse homem, ele não está querendo somente curar as feridas da sua pele, não está querendo somente curar as podridões que haviam na pele daquele homem. Há uma leitura de Jesus significativa por trás dessa situação. Jesus conseguiu ler que provavelmente esse leproso havia muito tempo que não abraçava alguém. Jesus conseguiu ler que esse leproso fazia tempo que não dava um aperto de mão, que não recebia um afago, a proximidade de uma outra pessoa, sem ter um olhar de desprezo, sem ter um olhar de julgamento e de exclusão. Jesus entendia que aquele homem passava por uma solidão profunda, e Jesus resolve tocar nele. Jesus quer tocar na sua vida nessa noite. Jesus quer tocar aonde ninguém é capaz de tocar. Jesus se importou em curar também as emoções dele. Jesus se preocupou em fazer uma terapia da alma daquele homem. E talvez você esteja assim nessa noite. Talvez você não esteja enfrentando nenhum problema dentro do seu lar, nenhum problema de saúde, nenhum problema que te faça enfrentar filas de hospitais, mas você está vivendo pressionado no seu coração por um trauma que você sofreu na infância, por um abuso que você sofreu, por um relacionamento abusivo que você está passando. Jesus tem esse poder, meu amado, de tocar aonde nenhum médico tem a opção de tocar. Jesus tem o poder de intervir nessa situação mental e dissolver esse problema de forma a trazer paz ao coração das pessoas. Jesus quer transformar a sua vida, amado. Ele não se importa somente com o exterior do nosso corpo. Jesus quer mudar aonde ninguém tem a capacidade de mudar. Talvez você possa ter entrado aqui, frequentando todos os cultos dessa igreja, se considerando de fato um discípulo de Cristo, mas no fundo você sabe que seu relacionamento com Ele anda corrompido, anda deteriorado. E Jesus quer tocar nesse relacionamento. Jesus quer proximidade com você. Jesus se aproxima desse leproso com o intuito de transformar a vida dele. Seguindo um pouco mais, eu te convido a entender e aprender uma lição valiosa olhando para a enfermidade que esse leproso tinha. E aqui eu quero que você acompanhe comigo uma linha de raciocínio onde nós vamos comparar a lepra com o pecado. Fazer um paralelo entre um e o outro e entender um pouco mais sobre essa doença que esse leproso tinha. E vamos ver as consequências, os malefícios dessa situação. E a primeira comparação e a primeira lição que essa enfermidade nos ensina é que ambas, tanto a lepra quanto o pecado, trazem separação. Como eu disse, esse leproso não poderia frequentar locais públicos, ele não poderia estar junto de pessoas de quem ele amava. E o pecado é assim, querido. O pecado faz a maior separação que pode ocorrer na sua vida, que é a separação sua com Cristo, que é a sua separação de Deus.
O pecado tem o poder de banir você da presença de Deus. De modo que somente reconhecendo em Jesus Cristo, que você consegue ter essa proximidade. De modo que somente reconhecendo no Filho do Deus vivo que você consegue voltar-se a Ele. Assim como a lepra, o pecado causa separação. Não brinque com o pecado. Não brinque, querido. É muito sério o que nós estamos falando. O pecado tem o poder de destruir a sua vida. Indo um pouco mais, nós vemos que o pecado e a lepra trazem a consequência da insensibilidade. A lepra deixava o local onde as feridas iam surgindo insensíveis. De modo que se encostasse, não sentiria nada, e assim é o pecado. Quando você começa a viver uma vida numa prática de pecado, você começa a se distanciar e ficar insensível à voz do Espírito Santo de Deus. Você começa a achar que tudo é relativo. Você começa a achar que tudo é normal. Nesse mundo onde nós vivemos, tudo passa a ser normal. Você não começa a questionar fatos como o que aconteceu em Linhares, daquele pastor abusar e matar aquelas 2 crianças, isso não começa a te chocar. Você começa a perder a sensibilidade, o termômetro começa a baixar e você começa a achar tudo relativo na vida. Você começa a ficar insensível à voz do Pai. Sabe, uma evidência dessa insensibilidade, dessa separação é que é uma pessoa que começa a viver uma vida em pecado. É só você começar a olhar para ela. Se ela frequentar uma igreja, frequentar uma comunidade, ela vai começar a se distanciar. Ela vai ficar insensível ao que é pregado aqui no púlpito. Ela não vai sentir o temor e o tremor diante da palavra de Deus. Indo um pouco mais, uma outra marca e um outro traço dessa enfermidade que é importante nós sabermos nessa noite é que o pecado e a lepra deixam marcas profundas nas nossas vidas. O corpo desse homem era todo marcado. O corpo desse homem tinha inúmeras cicatrizes. E é assim que o pecado deixa as nossas vidas. Não brinque com o pecado, meu irmão. O pecado deixa marcas severas. Marcas no corpo. O pecado deixa marcas no coração. Feridas que somente Jesus tem o poder de curar. Basta você olhar pessoas que viveram uma vida de pecado e para a glória de Deus foram resgatadas desse mundo. Mas as marcas vêm junto, porque o pecado tem as suas consequências. Não brinque com o pecado achando que Deus te perdoa, mas sabe, a consequência de um pecado pode durar a vida inteira. A consequência de um divórcio pode refletir nos seus filhos por toda a vida deles. A consequência de um abuso pode traumatizar uma pessoa para sempre, um relacionamento abusivo. O pecado deixa marcas profundas, tanto no corpo, tanto na alma, que somente o Deus vivo, encarnado, tem o poder de transformar e solucionar. De modo que nós não podemos brincar com o pecado, porque ele é extremamente nocivo. Embora ele possa ser aparentemente bonito, ele é extremamente amargo. Não brinque com o pecado, amado. Uma outra marca dessa enfermidade, que nós devemos aprender e tirar lições dela, é que ambos são contagiosos. A palavra de Deus diz no Salmos 1, bem assim, o primeiro versículo: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Isso é um conselho de Deus. O salmista, escrevendo esse salmo, nos adverte. E aqui eu não estou falando para você parar de andar com seus amigos, eu não estou falando para você abandonar, eu estou falando para você fazer um filtro, para você entender. Minha mãe sempre dizia um ditado para mim: meu filho, quem se mistura com o porco, farelo se come.
Infelizmente é verdade, querido. Começa a andar com alguém que murmura o dia inteiro para você ver. No final do dia você está reclamando até do vento que está cortando o seu rosto. Começa a andar com um pessimista. No final do dia você não vai estar acreditando em nada, no seu potencial, em nada. Comece a andar com alguém que só reclama. O pecado é contagioso. Se você começar a andar com essas pessoas, e quando eu digo andar, você começar a praticar aquilo que eles fazem, que você começar a achar normal e começar a viver, você vai destruir a sua vida. É por isso que você não pode ficar dando ouvido para sua vizinha que o tempo inteiro está fazendo fofoca lá. É por isso que você tem que tomar cuidado com quem que você anda dentro da sua escola, na sua faculdade, jovem e adolescente. É por isso que você, marido, tem que ter cuidado dentro do seu trabalho com que conversa que você está participando, com que pessoas que você está sentada na mesa batendo um papo, porque essas coisas vão contagiando e vão tomando o coração, e quando você vê, você já está perdido, seduzido, encantado por isso. Nós temos que ter seriedade quando estamos falando de pecado. Nós temos que ter a consciência de que isso nos separa de Deus. E que é contagioso. Isso pega. E destrói com as nossas vidas. Uma outra característica que nós temos dentro dessa enfermidade, que se assemelha à lepra e traz consigo no pecado também, é que ambos cheiram mal. Querido, o pecado nunca vai aparecer para você numa situação onde você não queira praticá-lo. É sempre atrativo, é sempre bonito, é sempre gostoso. E por que ele vem dessa forma? Por que essas situações surgem assim? Porque no fundo ele está escondendo a podridão que há por detrás dele. No fundo ele está escondendo o gosto amargo que existe em você viver uma vida cometendo pecados e praticando eles. O pecado escraviza. O pecado faz você de muleta, ele pega e toma conta da sua vida. Por isso que ele cheira mal, por isso que ele traz essa podridão com ele, por isso que ele traz esse odor que é sentido de longe pelos filhos de Deus. Saiba que o pecado no fundo quer te destruir, que o diabo monta situações que aparentemente são bonitas, que aparentemente são agradáveis aos nossos olhos, mas saiba que no fundo, entenda que no fundo, por trás disso, há um cheiro mau, há um cheiro de morte, há um cheiro de separação, há um cheiro que te bane da presença de Deus. Então não brinque com isso. Entenda que isso só vai te levar para longe da presença de Deus. E por fim, não menos importante, tanto o pecado quanto a lepra, eles geram a morte. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. De modo que nós não podemos brincar com isso. De modo que nós não podemos viver uma vida leviana, inconsequente. A palavra de Deus diz que os seus pecados te acharão. Não há distinção na palavra de Deus entre pecado grande, pecado pequeno. O que há são consequências deles. E todas as consequências caminham para a morte. Morte física, sim. Morte física, só você ver a quantidade de adolescentes que morrem todo mês porque estão em desobediência aos pais, se envolvendo com drogas, se envolvendo no mundo do crime. E principalmente a morte espiritual, que é a mais séria. Somente Jesus tem poder de resolver essa situação do pecado na sua vida e na minha vida. Por isso que nós temos que fazer como esse leproso fez, se humilhar, entender, clamar por clemência da parte dele, e observar, e pedir para que possamos ter a consciência de quão nocivo é o pecado para nós. Em último lugar, eu quero dizer que mais uma situação que nos ensina nessa narrativa, uma lição valiosa que nós aprendemos é com a cura desse leproso.
A cura desse leproso acontece de forma instantânea, cabal. Ela não vem de forma progressiva, ela não vem crescendo. Primeiro Jesus não cura o braço, Jesus depois não cura o outro braço, o abdômen, o rosto. Não, é instantânea. Jesus disse: quero, fique limpo. E imediatamente, o texto narra que imediatamente ele foi purificado, ele ficou limpo. Jesus quer curar a sua vida nessa noite. Jesus quer curar o relacionamento que você está vivendo com Ele. Jesus quer transformar, purificar, libertar, tirar você dessa situação onde você se encontra. A cura de Jesus para as nossas vidas é de imediato. A única coisa que nós devemos fazer é levantar a mão, olhar para os céus e falar: Deus, eu não consigo viver sem a Tua presença. Me cura, me limpa, me transforma. A cura desse leproso nos ensina isso, que nós não precisamos ficar tomando doses diárias para ser transformados. Basta simplesmente pedir e acreditar que Jesus automaticamente, de forma direta, transforma e cura e muda a sua vida. Nessa noite, Jesus está aqui. E Ele pode mudar a sua vida. Assim como Ele transformou a vida desse leproso, Ele pode transformar de uma vez por toda a sua história, reescrever a sua história. Como eu disse, talvez você não esteja enfrentando nenhum problema de saúde. Talvez você não esteja enfrentando nenhum problema financeiro. Talvez esteja tudo tranquilo dentro do seu lar. Talvez esteja tudo agradável no seu emprego. Mas aí quando você começa a olhar para os céus e começar a entender e observar o seu relacionamento com Deus, você começa a ver que você está pisando na bola. Você começa a olhar para uma vida de traumas que você pode estar vivendo e falar: Deus, eu preciso tanto do Senhor. Me cura. Assim como você curou esse leproso, me cura nessa noite. E Jesus é perito em transformar causas perdidas. Não havia solução para esse leproso a não ser Jesus. E ele soube a quem recorrer. Nessa noite você vai ter a oportunidade junto comigo de recorrer ao Deus vivo, ao Deus que transforma, ao Deus que muda, ao Deus que restaura. Sabe, não existe passo a passo, não existe um livro onde você siga igual uma receita de bolo. Há uma pessoa, e é a pessoa de Jesus que tem o poder de transformar a sua vida. Eu quero concluir essa mensagem dizendo que isso que você está atravessando, isso que você pode estar passando, vai servir para testemunho e avanço do povo de Deus aqui na terra, para progressão do Evangelho. É só você ler os versículos seguintes, é só você ler os outros versículos e você vai ver que essa cura serviu de testemunho para as pessoas. E vai ser assim contigo, vai ser assim comigo. A mudança de vida que vai ocorrer em você, e que ocorreu na minha vida, é capaz de transformar a vida das pessoas. É aquele seu vizinho que via você todos os dias discutindo com a sua esposa e começa a observar que há uma paz dentro do seu lar. É o seu chefe que começava a ver você só via você chegando atrasado, e você começou a ser alguém comprometido, começou a ter princípios diferentes. É você na faculdade, onde você sentava na roda com seus amigos, observando as menininhas, ou então usando droga, e de repente você se afasta dessa galera, e as pessoas começam a enxergar uma mudança, uma transformação que houve na sua vida. Isso é o poder de Deus nas nossas vidas. E Deus usa essas situações, Jesus usa essas situações para promover o Evangelho dele aqui na terra.
Eu quero te convidar a ficar de pé nessa noite. Nós vamos estar orando. E como eu disse, talvez você esteja tudo legal, talvez esteja tudo tranquilo dentro do seu lar. Mas você pode ter entrado nessa noite aqui com o coração apertado. Talvez seja uma situação que você tenha que resolver. Ou seja, a decisão mais séria que você tem que tomar, que é reconhecer em Jesus o seu Salvador. Nós vamos estar orando neste momento. Coloque diante de Deus, o Deus vivo, o Deus que tocou na vida deste leproso, quer e vai tocar na sua vida nesta